Então, pessoal, estamos aqui de novo para a nossa aula 2 dessa semana 13 e hoje nós vamos falar sobre a política, sobre alguns aspectos do final da vida do Alexandre o Grande, como isso influenciou o período posterior e sobre a cultura que se desenvolveu, digamos assim, durante o Império Macedônico e como isso impactou os períodos posteriores e inevitavelmente a nossa realidade hoje. Beleza? Do ponto de vista da política, o Alexandre o Grande ele governava de uma forma muito parecida. Ele inclusive tem relatos de que ele se inspirava diretamente no Ciro o Grande da Pérsia. Lembra? O primeiro imperador da Pérsia? Então, ele se utilizava da ideia das satrápias, ou seja, dividia o território dele em vários pedaços diferentes. Ele tentava não mudar muito a realidade dos povos que ele buscava dominar. Então ele se estabelecia como o dono daquele novo território, digamos assim, mas ele buscava não mudar muito a cultura, ele deixava os povos seguirem a mesma religião. Ele inclusive tentava se aproximar da religião desses povos dominados para que fosse mais fácil dele ser aceito por esses povos diferentes, né, que não eram gregos. Então ele fazia uma série de oferendas a vários deuses diferentes, enfim. O que ele impunha de diferente? Ele impunha os impostos, como o próprio Ciro o Grande fazia, e ele impunha um exército de ocupação. Então em cada um dos territórios que ele achasse necessário ali, ele deixava um exército, um pedaço do exército dele, algumas tropas, alguns poucos milhares de soldados, para defender aquela região de invasores e para defender aquela região de revoltas internas, caso elas ocorressem. Ele investiu muito na urbanização desses novos territórios que ele dominou. Então, quando ele dominava um território, geralmente ele mandava recursos para que esse território se tornasse melhor, tivesse melhores condições nas cidades. Ele levava, obviamente, nessa urbanização uma boa quantidade da cultura grega, porque quando ele mandava um arquiteto, por exemplo, um arquiteto para ajudar a construir uma parte nova numa cidade, esse arquiteto ia usar de arquitetura grega. Então ele acabava expandindo a cultura grega inevitavelmente nesse processo de urbanização dele. Ele inclusive fundou muitas cidades novas, colônias militares e cidades de fato. A cidade mais importante que ele fundou foi Alexandria, no Egito. Então ali bem no cantinho esquerdo olhando como a gente tradicionalmente olha ali, né, a questão do delta do Rio Nilo, ele fundou a cidade de Alexandria, que até hoje é a segunda cidade mais importante do Egito. Clear the way! What's the meaning of this? Stop you! Right there! No Egito, ele praticamente mandou construir a cidade do zero e ele deu o nome dele para a cidade, né? Na verdade, no território, no Império Macedônico, ele chegou a nomear cerca de 30 a 35 cidades de Alexandria. Então era Alexandria do Egito, Alexandria da Bactria, Alexandria de não sei o quê. Então era Alexandria de algum lugar. Porque ele sempre que ele mandava fundar uma cidade nova de um local que ele achava muito legal, muito bonito, ele dava o nome de Alexandria. O que faz a gente entender um pouco que ele não era uma pessoa lá muito humilde, né? Ele era levemente orgulhoso. Enfim, ele, como eu disse, ele cultuava os deuses dos povos dominados. Muitas vezes ele fez uma série de rituais para os deuses egípcios quando ele foi coroado faraó. Ele fez uma série de rituais para os deuses babilônicos quando ele passou pela Babilônia, quando ele passou por Persépolis. Então ele tentava se aproximar bastante da cultura e da religião dos povos dominados para ele ser aceito mais facilmente, para que o povo não visse ele, não enxergasse ele como um dominador, assim, como um tirano. Mas na hora que ele precisava ser cruel como ele precisava na visão dele, né? Ser cruel como ele achou que deveria ser cruel com a cidade de Tiro,
Ele mandava acabar com tudo porque ele tinha umas explosões de violência, segundo alguns relatos. Enfim, ele acreditava, inclusive, que ele era descendente de deuses gregos, ele acreditava que ele tinha na árvore genealógica da família dele o Hércules pelo lado de um dos pais e o Aquiles pelo lado da mãe. Não lembro se era invertido, mas ele acreditava que ele tinha na árvore genealógica dele o Aquiles e o Hércules. E tinha alguns relatos, inclusive, de que ele seria filho direto de Zeus. Então tudo isso aumentava a figura do Alexandre o Grande. Enfim, ele, assim como o Ciro Grande, do ponto de vista político, tinha as satrápias, tinha os sátrapas, que ele tentava manter que fossem pessoas da região, mas ele tinha os inspetores, né? Ele seguia a mesma ideia de ter pessoas da confiança dele, diretamente da confiança dele, fiscalizando esses sátrapas para ver se estava tudo correndo bem. Então a estrutura política dele é muito parecida com a estrutura que foi, digamos assim, criada pelo Ciro o Grande, tá bom? Agora, assim, quando ele morre, ele não tinha... Primeiro que ele morre muito jovem, né? Ele morre com 33 anos, no ápice do crescimento do Império Macedônico. Ninguém esperava que ele fosse morrer, porque inclusive ele não morreu assim porque ele já era doente a vida inteira, não. Ele, segundo relatos, era um jovem muito forte, muito ativo, sabe? E ele morre inesperadamente. No período de 10 a 15 dias ele fica doente e morre. E ele não deixa nada organizado para após a morte dele, tipo, vou escolher esse cara aqui para governar no meu lugar. E então, quando ele morre, isso se torna um problema, porque o território que era todo dele passa a ser governado cada região por um dos seus generais, por aquele general que tinha mais poder naquela região. E esses generais são chamados de diádocos. É mais ou menos a mesma ideia das satrápias, tá? Só que agora não tem um imperador. Cada um dos territórios era um território meio que independente, tá? E esses diádocos passaram a disputar qual deles seria o mais importante, qual deles seria o herdeiro do poder do Alexandre o Grande. E todo esse território passa a ter uma série de disputas e isso leva à dissolução, né, à destruição daquele império que estava unido sob o Alexandre o Grande. Agora, após a morte dele, com o passar do tempo ele vai se esfarelando, digamos assim, ele vai se separando com o passar do tempo, tá? Tem inclusive uma história muito interessante após a morte dele, porque assim, até hoje em dia, quando uma figura política muito importante morre, cria-se uma série de histórias, digamos assim, envolvendo a morte dessa figura política. Porque, principalmente se for uma figura política muito importante, como foi o Alexandre o Grande, quem cuida do corpo, quem faz o ritual de sepultamento, quem aparece mais ali aos olhos do público, acaba ganhando prestígio, ganhando parte do prestígio que aquela pessoa que morreu tinha. Faz sentido? Então Alexandre o Grande era muito, extremamente importante, visto quase como um semideus para muitas pessoas. Ele tinha morrido. Então quem fizesse o sepultamento dele, quem enterrasse o corpo, fizesse o velório, ganharia muito prestígio. Então vários dos diádocos começaram a disputar quem faria o sepultamento dele. Um dos diádocos resolveu mandar o corpo para a Grécia, para enterrar ele junto do Filipe, que era o pai do Alexandre o Grande, mas no meio do caminho o corpo dele foi sequestrado pelo Ptolomeu, que era o diádoco do Egito, que apareceu no mapinha agora há pouco. O corpo dele foi sequestrado pelo Ptolomeu, levado para o Egito e enterrado como o corpo de um faraó, como ele havia sido aclamado faraó, né? Porque o Ptolomeu queria, a partir dessa situação, dessa encenação em torno do sepultamento, que ele ganhasse prestígio o suficiente para que ele herdasse todo o território que foi do Alexandre o Grande. Ele não conseguiu todo esse prestígio, mas ele conseguiu ao menos se consolidar como o governante do Egito a partir deste momento, e inclusive durante muito tempo o Egito os egípcios tiveram governantes de origem grega, governantes que saíram desse domínio do Alexandre o Grande. Tá? Inclusive a Cleópatra foi uma dessas governantes de origem grega. A Cleópatra não era africana de origem, a Cleópatra era grega de origem. Tá? Do ponto de vista da cultura, para a gente finalizar aqui a nossa discussão, a cultura do Império Macedônico, a cultura que surgiu
e se intensificou com o Alexandre o Grande é chamada de cultura helenística, tá? Não é helênica. Helênica é a dos gregos. Helenística é o que o Alexandre o Grande pegou essa anterior e misturou com as culturas dos povos que ele acabou dominando. Tá? Então, a cultura helenística ela estava presente desde a Itália, tinha presença nos territórios da atual Itália, da Península Itálica, até o Vale do Rio Indo. Então passava pela Itália, pela Grécia, pela Hélade na época, né, o nome que eles davam para a Grécia, pela Ásia Menor, pelo Oriente Médio, pelo Egito, pela Mesopotâmia, pela Pérsia, pela Báctria, pelo Vale do Rio Indo. Então era um território extremamente extenso, muito grande, que tinha essa cultura que se formou com a presença do Alexandre o Grande e das suas tropas em todo esse território nos 10, 12 anos que ele acabou governando aí. Essa cultura, mesmo após a morte do Alexandre o Grande, ela foi mantida viva pelos diádocos, porque os diádocos eram gregos de nascimento, então eles mantiveram a cultura que se estabeleceu com Alexandre o Grande, tanto porque eles não queriam romper, falar assim, morreu Alexandre o Grande, deixa pra lá, que eu sou mais importante. Não, todos eles queriam ficar o mais próximos possível da imagem do Alexandre o Grande, porque isso os dava mais poder, isso os dava mais respeito do povo, das tropas e de todo mundo. Dentro da perspectiva da cultura helenística, ele fundou muitas cidades, como eu falei anteriormente, e inclusive essas cidades, vai aparecer daqui a pouquinho alguns vídeos aqui, uma dessas cidades, Alexandria, né, que eu comentei, ela foi extremamente importante e tinha uma das maravilhas do mundo antigo, que era o farol de Alexandria, que foi um farol muito alto para as construções da época, que servia para que os barcos conseguissem navegar melhor ali por aquela parte do Mediterrâneo. E a biblioteca de Alexandria, porque, como eu disse, o Alexandre o Grande, ele foi, como eu disse na aula 1, ele foi ensinado, ele teve como seu professor particular o Aristóteles, um dos maiores filósofos da história da cultura ocidental. E o Aristóteles ensinou para o Alexandre o Grande o valor do conhecimento, que todo conhecimento é valioso, que faz a diferença. Então Alexandre o Grande ele tinha inclusive o costume de, pelos locais que ele passava com as tropas dele, ele trazia com ele historiadores, ele trazia matemáticos, ele trazia astrônomos, ele trazia estudiosos como um todo que pudessem ir desenvolvendo conhecimentos e ajudando ele inclusive a solucionar problemas que ele encontrava no meio das campanhas dele. Então ele valorizava muito o conhecimento. E a construção da Biblioteca de Alexandria, que foi a maior biblioteca do mundo antigo e, inclusive, a maior biblioteca da história da humanidade durante muito tempo, ele buscava acumular, digamos assim, todo o conhecimento que ele achava importante dentro do Império Macedônico, dentro dos domínios dele. Ele costumava mandar ao menos uma cópia daquele conhecimento para ficar armazenado na Biblioteca de Alexandria. Então ele de fato, tratava como uma biblioteca no sentido de, tudo que tem de importante vai estar guardado aí. E foi assim durante muito tempo, até que em uma determinada época, depois da morte do Alexandre o Grande, bastante tempo depois, ela acabou passando por um incêndio, se não me falha a memória, que acabou queimando a biblioteca, destruindo ela, e ela se perdeu. Hoje em dia, na cidade de Alexandria, no local que os estudiosos, que os historiadores, que os arqueólogos chegaram à conclusão de que muito provavelmente era o local da Biblioteca de Alexandria Antiga, eles construíram uma nova, uma biblioteca gigante, muito bonita. Depois vocês podem pesquisar algumas fotos aí da Biblioteca de Alexandria. Beleza? Então, durante o período macedônico, o conhecimento também se desenvolveu muito porque foi
incentivado pelo Alexandre o Grande. Então a física, conhecimentos de física avançaram muito, conhecimento de geometria, conhecimento de astronomia, porque ele financiava essas pesquisas, né? Ele dava dinheiro para esses caras estudarem esses conhecimentos novos, para desenvolver essas pesquisas, digamos assim. Ou seja, ele financiava a ciência. Ele sabia que a ciência era uma forma de evoluir, de manter um povo protegido de muitos problemas, digamos assim, né? E por fim, o último ponto que eu vou comentar aqui com vocês era que ele desenvolveu muito também, não é que ele desenvolveu, mas o fato dele financiar, dele apoiar o desenvolvimento das ciências também fez com que a filosofia se desenvolvesse muito durante o período do Alexandre o Grande e inclusive surgiram uma série de vertentes novas da filosofia, formas diferentes de se encarar o mundo a partir da filosofia nesse momento da existência do período do Império Macedônico. Tá bom, povo? Então, essa semana eu estou tentando fazer os vídeos um pouquinho diferentes, vocês viram como é que foi as coisas aqui, né? Como foram as coisas aqui, e vamos ver se eu consigo manter para as próximas semanas. Espero que sim, espero que vocês tenham gostado. Para reforçar, então a gente está finalizando agora nessa aula o capítulo 13, é recomendado, eu não consigo obrigar vocês a nada, mas eu recomendo fortemente que vocês, a partir desse final de semana, já vão fazendo todos os exercícios do capítulo 13, a correção está lá na parte de resolução do material do P+, então façam os exercícios e depois corrijam se utilizando lá da parte de resolução do material do P+, tá bom? Que semana que vem a gente vem com o nosso próximo capítulo, tá bom? Falou pra vocês, um abraço, tchau!